Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, gente, tudo bem com você? Mais um episódio do podcast Adoração. Eu sou Renata Clemente e quero pedir licença para você para entrar na sua casa, através da TV, do canal do YouTube com o Senhor Jesus, entrando na sua casa para mais um episódio impactante de testemunho que vai mudar a sua vida. Eu estou aqui com ele, que é pastor. Ele é marido da pastora Ângela. No momento, atualmente não tem filhos de sangue, mas tem muitos filhos espirituais. Ele é um homem de Deus e foi chamado para a voz dessa geração. Eu estou falando dele, do nosso querido pastor Marcelino, da Igreja Bola de Neve, Catanduva. Tudo bem, pastor? É um prazer imenso, Vamos bater palma, porque honra e glória do Senhor Jesus, mas para o Senhor também, que é para você como o pastor dessa cidade, uma voz dessa cidade, tudo bom? Glória a Deus, né? É uma honra estar aqui com você hoje, tá bom? Amém. Poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas, né? Amém. Através de cada um de nós, nossa comunidade de fé. Então, estou feliz pelo convite. Muito obrigado mesmo. Eu estou feliz também, pastor, porque a gente tem uma história lá atrás, o pastor me acolheu um tempo, a pastora Ângela, aprendi muito com vocês, viu? É uma igreja que, assim, tem muito amor, muito carinho, né? Os projetos lindos que a gente vai falar. O intuito hoje, eu estou, assim, muito lisonjeada, porque, como eu disse, eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Marcelino e a pastora Ângela, né? Foi pessoas que abençoaram a minha vida, cuidou de mim com muito carinho quando a gente precisou, né? Então, para mim, é uma honra. E ele estar aqui hoje, ele é uma voz. Você que está assistindo esse podcast, você vai ter uma voz profética aqui que vai falar muitas coisas do Senhor pra gente. E o testemunho do pastor, que é um testemunho que o pastor contou lá atrás. Eu gostaria que o senhor contasse. O senhor nasceu no evangelho, pastor, ou não? Não nasci no evangelho. Sim. Não vim de berço evangélico. Sim. Necessariamente eu não venho de uma família pastoral, né? Eu me encontrei com Cristo com 27 anos. Nossa, pastor. Eu vim do mundo, da balada, no bom sentido, né? De uma vida desregrada, drogas, festas, tudo aquilo que um jovem sem Cristo, sem Deus faz, né? Eu não cheguei a entrar em drogas pesadas, mas já usei algumas coisas, né? O vício do cigarro, como já disse, bebida alcoólica. Era alguém totalmente fora da caixa, né? Não tinha padrão familiar, não tinha conduta de vida, não me preocupava com profissão, com dinheiro, com casamento, né? Então era alguém perdido, né? Totalmente perdido, como vários por aí estão perdidos. E um dia eu me encontrei com Cristo Jesus, né? Que mudou minha história e foi um encontro poderoso mesmo. Sim. Né? Foi um encontro maravilhoso com Jesus que redefiniu minha vida inteira praticamente, né? E esse encontro, como que foi, pastor? Foi na igreja que atualmente o senhor pastoreia ou foi em outra igreja? Como que o Jesus foi trabalhando na sua vida, nesse encontro? Foi assim, eu morava na cidade, uma cidade que chamava Tietê, com a minha família, com a minha mãe. Eu tinha uma tia que morava na cidade de Marília. Minha mãe orava muito por mim, só que eu tinha meio que repugnância por igreja evangélica, por crente. Tinha um preconceito. Pastor, então, eu pensava comigo, cara, não culpe pastor. Eu até falava mal de pastor. Então, eu até lhe digo, você que tem uma contrariedade com o pastor, um dia você vai virar pastor, irmão. Né? Porque eu não gostava de igreja, não gostava de nada de terno e gravata, jovem de igreja, então. Eu só ia na igreja de vez em quando, de vez em nunca, em busca de um milagre, né? E Deus fazia, Deus abria a porta, porque Deus é Pai, Deus é bom. Sim. Só que, enfim, com 26 anos, Deus me tirou de Tietê, deu uma louca na minha cabeça de morar sozinho, fui parar em Marília, morando com uma tia, acabei morando numa pensão, e muitas vezes é sozinho que Deus trata, né? Sim, Deus me levou para um deserto há 17 anos atrás. Era um deserto de tudo. Com 26 anos não tinha profissão, não tinha uma formação acadêmica, não tinha perspectiva de vida, né? Hoje inteiro que eu tinha uma depressão, um princípio de suicídio, né? Era alguém muito entristecido, violento, fechado, não conversava com ninguém praticamente, né? E do nada não, porque é Deus que chama, né? Deus ele vai agir nas entrelinhas sem a gente perceber. E um certo dia eu acordei e falei, cara, será que Deus existe?
Eu pensei, puxa, meu. Então, se ele existe, ele pode mudar a minha vida, porque eu não aguento mais viver como eu tenho vivido, né? Saía pra noitada, balada, bebida, ia pra carnaval e acabava a festa, tava aquele vazio existencial dentro de mim. Nada preenchia, cara. Nem mulher, nem bebida, nem dinheiro, nada preenchia meu vazio. Enfim, aí um dia deu um estalo, porque olha como que é bom, né? A mãe, principalmente, como exemplo, guiar o filho, né? Eu ia na igreja quando era criança, adolescência eu ia para a igreja com a minha família. Enfim, então eu pensei assim comigo, eu me lembrei, o Deus da minha mãe, foi para uma igreja evangélica. Na época era Marília, nos anos 2005, 2006, eu me lembro que a primeira igreja que eu entrei foi uma igreja universal, cara. Olha como que, né, é o trabalhar de Deus. Aí um pastor olhou para mim e falou, cara, você chegou aqui como eu cheguei um dia, se envolve. Enfim, ali começou um processo de libertação na minha vida e transformação. Enfim, comecei a ir, não firmei. Aí um belo dia, entrei no antigo Orkut e vi um endereço da Igreja Evangelho Quadrangular, cara. Fui na Quadrangular e ali um pastor que era o pastor Jair, estava pregando a palavra de Deus. E eu pensava comigo, naquela época, né? Eu era o maluco do pedaço da história. Não tinha nada a ver com o perfil evangélico. Minha roupa era diferente, meu cabelo era diferente. Meu estilo de conversar era diferente. Fumava, bebia, né? Eu cheguei na igreja evangélica e era desconfiado. Falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, cara? Me sinto um peixe fora d'água. É, verdade. Totalmente aquém daquela atmosfera, né? Aí o pastor começou a pregar. Eu pensava comigo, que conto da minha vida para ele? Aí do nada eu comecei a chorar. Ele fez o apelo, fui na frente, aceitei Jesus, né? Aí veio alguns jovens, me abraçaram, né, cara? E veio a pastora e disse assim, foi a melhor decisão da tua vida. E eu permaneci dali, né? Gerou algo dentro de mim, uma sede, uma fome de conhecer a Deus, de buscar a Deus. Né? Então eu fui abrindo mão de um monte de coisa, fui deixando balada, bebida, até o que não precisava fazer eu fiz. Peguei televisão, joguei fora, peguei roupa, joguei fora. Depois entendi que não era televisão, era aquilo que eu assistia, né? Aí eu permaneci um ano na igreja do Evangelho Quadrangular, que foi uma bênção para mim, né? Até hoje eu tenho uma avó por parte materna, que ela foi diaconisa da igreja Quadrangular até recentemente. Ela tem 89 anos praticamente, né? Ela serve a Deus. Enfim, então ali na igreja evangélica Quadrangular eu dei meus primeiros passos na fé, me batizei, ouvi o evangelho. Aí só que um belo dia, né? Eu naquela fome e sede por Deus, abriu, né? Eu falo nasceu porque a minha igreja ela não abre, ela nasce. Sim. Nasceu uma igreja que chamava Bola de Neve. Eu falei, Bola de Neve? Em 2007 já era uma coisa diferente. E aquilo me chamou a atenção, porque não que na igreja evangélica Quadrangular eu não poderia ter prosseguido. Sim, só que era um pouco mais difícil para mim, porque passou um ano, comecei a buscar Deus, né? Comecei a ter experiência com o Espírito Santo, comecei a fazer teologia, né? E eu não me encaixava muito do perfil, né, de um crente convencional daquele tempo. Aí começou na cidade uma igreja chamada Bola de Neve, né, com o pastor Jair, pastora Fabiane, né, uma igreja que naquele tempo, que foi uma pioneira, uma vertente muito forte para jovens, para os esportes, para música, né? Eu já podia ir de bermuda, que eu só andava de bermuda, chinelo e camiseta, e boné na cabeça. Aí para mim no culto eu tinha que colocar sapato, roupa, eu não curtia aquilo, né? Aí eu cheguei naquele lugar, eu falei, pô, cara, eu tô em casa, apaga a luz na hora do culto, bermuda, chinelo, uma prancha de surf no altar, o pastor fala que nem eu falo, a minha linguagem, fiquei. De lá para cá, permaneci, né? Entrei para intercessão, foi o primeiro ministério que comecei a servir, e era o primeiro a chegar na igreja, o último a ir embora. E o pastor um dia falou assim, pastor Jair, cara, você não quer abrir a igreja para mim? Eu já chego aqui, sou o último a ir embora. E ali eu continuei minha caminhada de fé, né? Fui crescendo, fui amadurecendo, fui rompendo, Bola de Neve Marília,
Dali eu me casei, praticamente, né? Conheci minha esposa no Bola de Neve, Rio Preto. O pastor Jair foi enviado de Marília para Rio Preto, então conheci ela no Congresso de Casais do Bola de Neve Bauru, né? Deus colocou ela na minha vida, e hoje eu tô casado, e depois de 17 anos sou pastor, e após 10 anos, depois de um envio do Bola de Neve Rio Preto para cá, eu com a minha esposa somos pastores aqui em Catanduva, 11 anos de casados, e 10 anos cuidando de uma igreja. Acredite se quiser, cara. Sou pastor. Você acredita que Deus não faz na vida de um crente? Verdade. O seu testemunho é muito inspirador. É por isso que eu falo, os jovens, né, dessa geração. Muita gente não se encontra em igreja. É o que eu falo, placa de igreja não leva ninguém para o céu. O Senhor Jesus está ali, porque eu estive ali com vocês, e vocês pregam a palavra, e a palavra que liberta. Independente da roupa, costumes, a gente respeita todas as igrejas aqui. Ninguém está falando de placa de igreja. Estamos falando da Bola de Neve, que eu sei o trabalho do pastor Marcelino. Quando vocês chegaram aqui, tinha 10 pessoas, né? Quando eu comecei a visitar, depois 20, e hoje a igreja está assim, enorme. Depois eu vou perguntar sobre os projetos para o pastor. Mas ele falou da pastora Ângela, que é uma bênção, que eu amo ela, quero mandar um beijo para ela. Como foi esse encontro? Porque às vezes o jovem chega na igreja, às vezes desesperado para casar, ou até vai para a igreja procurando alguém para casar, né, pastor? E como que foi? Como que o Senhor fez essa união? Que é um propósito de Deus, porque hoje vocês são uma bênção. Então o Senhor tinha que unir vocês dois para esse propósito. Como que foi, pastor? Na verdade, desde a minha conversão, eu era solteiro. Acho que o dilema de todo jovem cristão solteiro é se casar, né? Então eu vim do mundo, já foi aquela poda gigantesca, né? Aí eu tive que mudar toda a minha rotina, hábito, conduta, visão. E de 2007 até praticamente 2013, quando eu conheci ela, a gente noivou e se casou ali em 2014, início de 2014, eu passei por um processo de transformação, né? De caráter, de vida, né? Porque eu costumo dizer que eu não tenho que encontrar a pessoa certa para minha vida. Sim. Eu tenho que me tornar a pessoa certa, para que Deus coloque alguém correto e certo para cumprir um propósito de Deus. Né? Então, assim, por muito tempo eu andava ansioso, desesperado, até no bom sentido, né? Pra namorar, via todo mundo namorando, noivando. Eu com 30 anos, então, nos 26 anos até os meus 33 anos, a idade de Cristo, né? Como dizem por aí, eu fiquei solteiro, cara. Sim. Eu teve um momento de muita ansiedade, mas teve um momento que eu descansei no Senhor, né? Que eu entendi que eu tinha que procurar uma esposa, que eu não tava afim de namoro, né? Essa fase de se beijar na boca, aquilo que eu vivi no mundo. Eu falei, Deus, se eu vim do mundo, eu era de uma forma toda errada. Então agora eu tô com o Senhor, né? Como você disse, Renata, que é muito mais que uma placa de uma igreja. Sim. Que é importante, né? Ter uma tribo, estar num lugar, congregar, ter uma família ministerial, espiritual. O mais importante que tudo isso é se encontrar com Cristo e agradar a Deus, né? E viver uma vida transformada, que é um desafio, a transformação de vida, né? Que é o propósito do Evangelho, né? Uma nova vida, uma nova realidade. Então eu me propus a viver um novo, eu descansei no Senhor. Aí um belo dia, se não me engano, acho que no ano de 2012, eu fui para um congresso de casais do Bola de Neve Bauru. Nesse tempo eu morava com a minha mãe em Palmital, né? Passei uma breve temporada com ela ali, comecei a congregar no Bola de Neve Assis. E o pastor, na época, o pastor Pedro me convidou. Congresso de Bola de Neve Bauru? Falei, congresso de casais? Eu solteiro? O que eu vou fazer lá? E era carnaval, cara. Só que aí o pastor Jair estava no Bola de Neve Rio Preto. E a Ângela, ela havia transicionado da Assembleia de Deus Bola de Neve Rio Preto, que tinha acho que um ano de existência praticamente, né? Sim. Aí nesse congresso do Bola de Neve Bauru, eu ali, né? É assim que Deus faz, te coloca no lugar nada a ver para fazer a vontade dele. Aí o pastor Jair passou com uma guitarra na mão, falou, Pedro, você carrega essa guitarra? O pastor Pedro falou, cara, Marcelino, você carrega a guitarra do pastor Jair? Eu falei, claro, daqui. Peguei a guitarra dele e fui carregando. Aí o pastor Jair, que é meu pai na fé até hoje, a gente estava na frente do Bauru, ele caminhando, eu carregando a guitarra atrás dele. Aí eu olhei assim, tinha uma fila de meninas assim parada, cara. Tinha uma fila. E a pastora Fabiana, ela gosta muito de mim até hoje, né? Ela que me treinou na intercessão naquela época.